Bom dia, povo abençoado de Deus. Vamos para mais um estudo então, né? Livro de Jó, capítulo 25 ao capítulo 27. O capítulo 25 começa com Bildade, o suíta, né? Lembrando de Gênesis 25, que Abraão casou com outra mulher chamada Quetura e teve um filho chamado Suá, ou Sua. E possivelmente Bildade, o suíta, era descendente desse príncipe, um descendente de Abraão. Mas um homem sem sabedoria, um homem que olhou seu amigo na situação que se encontrava, Jó, e em vez de amparar, de levantar, de ajudar, ele resolveu acusar. E agora nesse capítulo ele começa falando da grandiosidade de Deus e da insignificância de Jó. Ele fala do poder de Deus, que até a lua diante dele, o brilho dela é nada, que a Deus pertence o domínio e o poder, e ele faz reinar a paz nas regiões celestes. Ou seja, Bildade exalta Deus, mas ao mesmo tempo que ele exalta Deus, ele faz isso para mostrar para Jó que Jó é um moribundo, pecador, miserável, e que possivelmente estaria praticando pecado, e por isso estaria naquela situação tenebrosa, sem um pingo de sabedoria, somente acusação, somente infortúnio em cima de quem já está completamente quebrado e massacrado pelo destino cruel que estava na vida deste homem chamado Jó. Jó agora responde a ele: como que você sabe ajudar aquele que está sem força, que está na situação que eu tenho? Ou seja, no tom de ironia, Jó fala com ele: como é que você sabe ajudar? Se isso é ajuda, pelo amor de Deus, não me ajude. Quase isso que Jó está falando para esse homem, porque eles não estão ajudando ele em nada, estão piorando o estado mental, piorando a saúde daquele que já está completamente debilitado. E no final do livro de Jó, você vai ver o que Deus vai fazer. Porque Deus, ele é justo juiz, Deus vê todas as coisas. Deus está em todos os lugares. No Salmo 139 diz que mesmo antes da palavra chegar na nossa boca, ele já sabe o que vamos falar. A melhor opção é não julgar. A melhor opção é sermos misericordiosos. A melhor opção é tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. A melhor opção é amar a Deus acima de todas as coisas. É amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus, ele veio e nos deixou exemplo para seguir. Jesus foi uma bênção e é uma bênção, e nós também devemos ser bênção. Estamos aqui para ser a bênção, estamos aqui para interceder, para ajudar, para levantar do monturo necessitado, não para quebrar e massacrar aquele que já está quebrado. E no verso 4, Jó fala assim: e qual que é o espírito que está em ti? É interessante que só pode habitar dentro do ser humano ou o Espírito de Deus ou outro. A casa, ela não fica vazia. Em Romanos 8,15, se você entregou a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que não recebestes o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção de filho, do qual clamamos, Abba, Pai, e o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas antes de ser filho de Deus, você era filho do outro. Em Efésios capítulo 2, verso 3, diz que nós andávamos fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Hoje, a sua preocupação é qual espírito que está dentro de você. Jó faz a pergunta para aquele homem, para Bildade o suíta: e qual espírito que está dentro de ti? E hoje também eu te pergunto, qual que está dentro de você? Se você ama coisas e usa as pessoas, pode ter certeza que não é o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus, ele passa a amar pessoas e usar as coisas em detrimento das pessoas. Quem tem o Espírito de Deus é transformado de dentro para fora. Quem tem o Espírito de Deus vai dar o fruto do Espírito de Deus: amor, paz,
longanimidade, temperança, domínio próprio, mansidão, bondade, alegria, e o maior de todos é o amor. Mas quem já perdeu o espírito, e hoje dentro das igrejas, há muitos crentes que não sabem, mas o espírito já foi embora deles. Em 1 Tessalonicenses 5,19, a Bíblia diz: não apagueis o espírito. Se o Espírito de Deus sair de você, sobra só a opção B, o outro entra. Jesus falou que a casa não fica vazia. Então o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o espírito, ou não entristeçais o espírito. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, blasfêmia, e bem assim toda malícia seja retirada do vosso meio. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, longânimos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Jó pergunta para aquele homem qual que é o espírito que está em você. E hoje você tem que saber qual é o espírito que está em você. Se o Espírito de Deus está em você, você não consegue viver na prática do pecado. Porque em Romanos 8,14, diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A notícia ruim é que se você apagou o Espírito e morrer, você roda. A boa é que agora você pode ajoelhar e falar: Senhor, me perdoa. Senhor, eu pequei. Senhor, eu não quero pecar mais. Senhor, me ajuda. E Ele vai voltar para você. Ele vai fazer morada em você. Se você pedir perdão, se você volta para a prática do culto doméstico, peça perdão, marido, a esposa, o marido. Não entristeça mais o espírito. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Então pensa nisso, né? Porque Jó, ele questiona aquele seu amigo da onça, qual o espírito que está em você? E Jó começa a falar da grandeza de Deus, que Deus estende os céus, que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus é o soberano de todas as coisas. E no verso 13 ele fala que ele fere o dragão veloz. É muito interessante a cultura da época. Nós temos uma parte cultural da Bíblia muito interessante. Quando você vê em Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2, fala assim: então vi descer do céu um anjo. Ele tinha na mão uma grande corrente e a chave do abismo. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Olha aí. Então, o diabo, Satanás, o dragão, a antiga serpente. Então, Jó está falando sobre o dragão. Em Isaías tem a serpente voadora. E no Egito havia a serpente que lutava com o sol à noite. Os egípcios morriam de medo de sair de noite, porque para eles era um momento de uma batalha cósmica entre o sol e uma serpente alada, né? Que é o dragão. Então essa mitologia, ela está na Bíblia também, né? Lógico, tipificando Satanás, o demônio, o mal, o maligno. Então no verso 13, Jó fala: pelo seu sopro ele acalma os céus, e com a sua mão fere o dragão veloz. Agora ele diz que, tão certo quanto Deus que me feriu, que está me ferindo, enquanto tiver fôlego, quando tiver sopro na minha boca e fôlego de vida, eu não pronunciarei injustiça e nunca minha língua falará engano. Então Jó começa falando, né, para aquele seu amigo da onça, sobre a grandeza de Deus, e que enquanto tiver fôlego nele, ele não vai praticar injustiça e nem falar engano, porque ele teme a Deus, ele tem o temor do Senhor. E na cabeça dele, né, ele está sendo punido injustamente. Ou seja, dentro de Jó havia uma revolta por não entender o motivo, aquilo que ele estava sofrendo e aquilo que ele estava passando. Ele fala: longe de mim que eu vos dê razão. Enquanto tiver vida em mim, nunca afastará de mim a minha integridade. E é interessante, quem diz que ele é justo, íntegro e reto é o próprio Deus. Resumindo, esse homem verdadeiramente era um homem íntegro, justo e reto. Acusado pelos seus amigos
de toda sorte de malignidade e pecado, porque estava numa situação terrível. E ele fala: a minha justiça me apegarei e dela não largarei, pois qual que é a sorte do perverso? A sorte do ímpio, seja a pessoa, quando o fôlego de vida dele for tirado, né, a Bíblia nos diz que haverá um julgamento, que os homens ímpios, maus, aqueles que não se converteram, aqueles que não nasceram de novo, a parte que lhes cabe é do lago de fogo, que arde, o lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Então, qual é a esperança do ímpio quando Deus lhe arrancar a alma? Jó faz uma pergunta. Fala: se o perverso amontoar ouro e prata aqui nessa terra, ele vai deixar para o justo gastar. Esse é o pensamento de Jó e uma verdade hoje. Se esse mundo durar 50 anos, né? Quem sabe, eu te falo que 90% das pessoas que estão ouvindo esse áudio já terão partido. Outras pessoas estarão nas suas casas, naquilo que eles acham que eles têm, no seu carro, casa. Vai ficar tudo aí. Tudo vai passar, né? Em 1 João capítulo 2, verso 15, diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, o mundo passa, né, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Faça a vontade de Deus. Seja uma bênção nessa terra. Que Deus te abençoe e te guarde, e dê um dia abençoado, te livre de todo mal, em nome de Jesus.